Vamos iniciar nossos trabalhos da noite, o nosso estudo, as nossas reflexões sobre o nosso Evangelho, né? Vamos, então, desligar os microfones para que não haja nenhuma interferência nas nossas gravações. Vamos, então, iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo por esta oportunidade que nos dá nesta noite de podermos estar mais próximos dele, conhecendo um pouco mais dos ensinamentos que ele nos trouxe, ensinamentos que podem nos dar a felicidade, a paz, né? O entendimento em todos. Vamos, então, agradecer a ele e orar junto com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso, momento que nos traz uma paz interior muito grande quando a gente se coloca na mão de Jesus. Vamos também agradecer Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos acompanha, que nos traz conforto e a saúde e a cura para nossas enfermidades. Eles que estão presentes neste momento, nos acompanhando neste estudo de hoje, para que possamos tirar bons proveitos do que nós vamos estudar e aprender hoje. Muito bem. Nosso subitem no capítulo 27, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós ficamos devendo o item 20 e 21, né? Então, hoje, nós concluímos este subitem da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei. No que concerne à penalidade futura, essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor. Quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal.
Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que seja a duração alguma. Ela se resume assim. O item 21 nos mostra isso. O homem sofre sempre a consequência de suas pautas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se a amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Veja-se O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Muito bem, está aí uma grande orientação. Mas o nosso irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. A todos, vamos ao nosso estudo. Olha, primeiramente, imutabilidade significa algo que não pode ser alterado, é algo inflexível. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É uma falha aí. Se considerarmos isto, o culpado pensa que já não tem mais jeito. Por que eu vou querer melhorar?
eu vou continuar fazendo, praticando o mal, que é o caminho mais fácil, né? A porta larga para tudo que ele deseja. Ok? Portanto, um equívoco das lideranças religiosas que defendem isto. Deus, no seu infinito amor e misericórdia, ele não só considera, como espera o remorso e o arrependimento daquele que cometeu um erro. Ele espera. Somos filhos de Deus. Nós já comentamos que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E ao cair aqui, com tentações de todos os lados, é inevitável cometer o erro. É inevitável. Não tem ninguém, que eu acredito, que passe por aqui, a não ser espíritos elevados, mas que já tiveram uma baita de uma experiência, que corram o risco de cometer algum erro. A possibilidade é enorme. Então Deus compreende. Aqui não é o paraíso, gente. Aqui é um planeta de prova e expiação. Inclusive, nós espíritas, é importante que a gente saiba disto, era para a gente estar no umbral. Nós já comentamos isso. Jesus interfere junto a Ismael na formação do Brasil, ano 1500, falou, olha, traz aquela turma de arrependidos. Lógico que pode ter aqui entre nós uma exceção ou outra, mas a maior parte dos espíritas estavam no umbral. E nós nos arrependemos verdadeiramente. Viu? Não é aquele arrependimento meia boca. Arrependemos mesmo. E com isso, Ismael nos traz para o Brasil para ajudar a construir a pátria do Evangelho. É muito importante nós refletirmos isso. Portanto, nós temos experiência enorme em grande arrependimento. Agora, como é que surge o arrependimento? Ele surge após fazermos algo que não aprovamos, ainda que tenha parecido certo no momento, nós não aprovamos, ou deixamos de tomar uma atitude quando deveríamos tomar. Pessoas que não se posicionam, ficam ali em cima do muro, me arrependi. E aí, o arrependimento pode surgir logo após o ocorrido, ou depois de percebermos as consequências de nossas ações, principalmente quando afetam outras pessoas, logicamente de modo negativo. Por isso que é importante aqui, vamos recordar, em tudo que a gente for fazer, nós temos que pensar, é uma dica, quais são os riscos? Quais são as probabilidades? Quais são as consequências? Mas, geralmente, nós latinos, a gente fica entusiasmado com certas decisões que não para pensar. Tem a riqueza gratuita do pensar, mas não pensa. Não pensa. Peraí, qual é o risco? Se ocorrer isto, eu tenho como bancar no psicológico? Eu tenho como aguentar? Não pensa, vai tocando, toca aí. Está todo mundo indo nessa barca. Saiu na Rede Globo, não sei aonde. Eu fiquei sabendo, meu vizinho fez, deu certo. Vamos entrar nessas apostas, enfim, aquela jogadinha toda. Vocês me entendem, né? Os frutos do arrependimento não são meramente sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido, mas sim o arrependimento. Uma mudança radical na vida. Envolve uma atitude de abandono do pecado e uma prática da palavra de Deus. Eu vou repetir. Envolve uma atitude de abandono do pecado. Não tem aquela conversa de vez em quando. Acho que não vai ter problema. Tem. Então, olha, envolve uma atitude de abandono pleno do pecado e uma prática, e a prática da palavra de Deus. Qual é a maior prova de arrependimento? Portanto, a maior prova não é somente a confissão do pecado, que era muito comum isso na igreja, mas a mudança da vida. Lógico que muitos confessaram e mudavam, mas uma boa parte confessava e não mudava. Eu falo isso por mim. Quais são os sinais de arrependimento de uma traição conjugal? Não estou aqui querendo trazer problemas normais, mas aparecem nas novelas. Presentes e agrado. Sinais, hein? Olha, presentes e agrado. É claro que ao perceber o erro de uma traição,
a pessoa arrependida irá desejar mostrar ao máximo o apreço que ela tem junto àquela pessoa traída. Caiu na tentação. Portanto, procura evitar sair muito, determinadas amizades, e é muito importante olhar esses sinais, mas que são sinais muito comuns, mas são arrependidos. Nós temos que respeitar. Existem dois tipos de arrependimento dos pecados. Um deles é o arrependimento que indica um sentimento principalmente motivado pelo medo. É pelo medo. Nesse caso, trata-se de um arrependimento superficial, que simplesmente reflete o temor, o medo de ser castigado por causa de seus pecados. Então, não é um arrependimento profundo. O outro tipo é quando ocorre aquele arrependimento verdadeiro, com coragem. Já Art Markman, um cientista da área da psicologia, ele afirma que há dois tipos de arrependimento. O tipo que você sente quando pensa sobre as ações que tomou e que não deram certo. E o arrependimento que você sente quando pensa sobre tudo aquilo que não fez e poderia ter feito. É muito comum você encontrar pessoas com uma determinada idade e falar: se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. É esse tipo de arrependimento, já numa linguagem da psicologia. O arrependimento vai produzir abatimento do ânimo, pode provocar um isolamento temporário e choro. Tudo vai depender do que se viveu, aquela intensidade do que foi provocado. Mas o arrependimento não leva à autodestruição, não. E também aquela autopunição. Olha, é bem diferente. Mas sim a vontade de mudar, de colocar uma pedra sobre aquilo que foi feito. Exemplo, o arrependido diz: eu não faria novamente isso. O arrependido. E refugie-se em Deus, agarrando-se na esperança. São passos para o arrependimento. E logicamente, como que age uma pessoa arrependida? O arrependimento vai além de simples desculpas. A pessoa arrependida, ela sente um remorso profundo e compaixão pela dor que causou. Ela sente a dor do outro. E ela se coloca no lugar do parceiro traído. Olha aí, empatia. E demonstra, consequentemente, compaixão. Como é a dor do remorso? Sentir culpa ou remorso pode desencadear uma série de consequências que afetam profundamente o nosso bem-estar emocional, comportamental e físico. A gente sabe que as células estão ligadas à nossa energia mental. E o nível emocional, esses sentimentos podem desencadear uma angústia intensa, acompanhada aí de tristezas e ansiedade. Portanto, imagine a mistura de todos esses sentimentos negativos. Provoca problema de saúde. Eu costumo dizer, já falei várias vezes aqui, quem está ouvindo aqui pela primeira vez, falou: esse irmão aí é orgulhoso, prepotente. Não, não sou não. Eu acho que eu aprendi depois de muitos anos a me amar. Sabe como? Eu costumo dizer que eu nunca errei. Eu nunca pequei. Lógico que eu errei, lógico que eu pequei. Mas eu converti tudo isso em aprendizagens, curas e libertações. Lógico, temperado por arrependimento. Lógico. Mas eu olho na boa isso tudo. Eu agradeço e volto a enfatizar. Se tivesse que voltar a ser criança, adolescente, eu te juro, eu pediria para passar pelos mesmos erros maravilhosos que eu passei. Porque teve um processo educativo, curativo e libertador. Fantástico, porque Deus vai criando as circunstâncias com a ajuda de Jesus, os emissários. Fala: cria essa circunstância lá para o Deus, que agora ele vai pegar o jeitinho. E aí foi. Não que eu tenho muitos erros a cometer, ou melhor, tem muitas aprendizagens, curas e libertações para enfrentar. Lógico, mas eu aprendi a me amar um pouquinho mais. Quando eu passo no espelho, eu falo:
cara, eu te amo. Teve uma época que eu não falava, não. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu aprendi um pouquinho mais a me amar. Porque se eu não consigo me amar, como que eu vou amar o próximo? Mentiroso. Primeiro que você não pode começar com Pai Nosso que está no céu. Mentira. Porque o irmão, você tem que amar o irmão. Então, é ideal. Pai meu que está no céu. Isso você não precisa mentir todas as vezes que ora a oração dominical. Então, eu me amo. E eu deixo a pergunta, vocês se amam de verdade? Você leva em conta essa fala, eu mereço? Quando a pessoa não entende esse eu mereço, começa a pensar pequeno. Eu falo pequeno, por favor, não interpretem isso, tá? Com uma linguagem a nível de sucesso profissional, não. Digo sucesso como ser humano, sucesso como cristão, sucesso como irmão, como pai, como filho, em todas as áreas. É comum, é muito comum as pessoas confundirem arrependimento e remorso. Porém, essas duas emoções, têm diferenças aí importantes. O arrependimento, você já deve ter percebido, provoca uma mudança enorme. É uma emoção saudável. Eu vou repetir. O arrependimento é uma emoção saudável que nos ajuda a aprender com os nossos erros e crescer. Enquanto o remorso não. É uma emoção tóxica que contamina as células e pode nos prender, uma prisão, autoprisão mental, nos prender em sentimento de culpa excessiva. E, lógico, lá na frente, com muita dor, com muito sofrimento, pode virar um arrependimento. Mas enquanto está o remorso, não faz bem para a saúde. Tem muita gente que cria problemas de saúde baseado no remorso. Quando Judas, não gosto de usar o termo traidor, né? Porque a gente sabe a verdade na linguagem espírita, que ele tinha até propósito de testar Jesus, os poderes de Jesus. Mas não vou entrar nesse campo aí, enfim, com o maior respeito a Judas. Vamos lá. Ele viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso, tá? Pelo que eu percebo, naquela fase não teve arrependimento. E ele foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes, lá dos sacerdotes, líderes judeus, dizendo, olha, eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Bom, o Judas Iscariotes tentou fugir de Deus, cometendo um suicídio, quando ele deveria ter voltado para Jesus pedindo perdão. Ele deveria ter feito isso. Tá? Isso está em Mateus, ele devia ter pensado nisso. Judas, portanto, naquele momento histórico, ele não se arrependeu, não. Ele não se arrependeu, não, viu? Ele sentiu um remorso tremendo, tremendo. Em meio aos gritos de Hosana, Jesus chorou por causa do pecado do povo. Em meio aos gritos de crucifica-o, Pedro chorou por causa dos seus próprios pecados que estavam ocorrendo ali. Ele rejeitou Jesus algumas vezes. Porém, o discípulo de Jesus logo se arrependeu. O arrependimento sincero é sempre uma ocasião de reencontro com Deus. Lógico que Judas depois se arrependeu e hoje é para lá de um benfeitor. O que é importante é a gente registrar isso. Quando se fala em arrependimento, é arrependimento mesmo. É arrependimento mesmo que nós estamos querendo dizer. Tá? Eu estou aqui me lembrando, eu morava perto da Igreja Santa Terezinha, e olha que interessante. Eu tinha o hábito, meu pai é católico, de ir me confessar. Eu não vou lembrar se era o Padre Luiz, tá? E na terceira vez que eu fui lá confessar o mesmo probleminha, mas coisa de criança, viu? Tinha lá meus 10, 11 anos. E eu lembro que o padre falou, olha, filho, isso não é arrependimento. Você está cometendo. Já é a terceira vez que você volta aqui com o mesmo problema. Então, olha, você tem que se arrepender de verdade. Então, eu lembro disso como se fosse hoje. Né? E a gente tinha todo... Enfim, era uma criança. Né? Mas, enfim,
Depois eu não lembro se teve a quarta vez. Eu fico uma interrogação, a memória, eu precisaria vasculhar o HD aqui da memória. Deus considera o arrependimento verdadeiro como um fato marcante. Por quê? Pois ocorre ali uma grande aprendizagem, eu sempre repito isso, uma grande cura e uma grande libertação. Olha, são 3 moedas numa pancada, e devido a isso surge a misericórdia divina. Surge. Portanto, com o maior respeito à imutabilidade, isso nós temos que interpretar bem. Fica bem claro que Deus não castiga, e sim nós, nem mais outro, é nós infringimos as leis de Deus conhecida por nós. Tem uma pesquisa de uma universidade americana, que eu não vou lembrar o nome, que eles pesquisaram as pessoas vencedoras, que se consideram vencedoras em várias áreas, e elas usam uma frase com 3 palavras constantemente. Eu estou errado. E eles descobriram, olha, eu estou errado. Eles descobriram que essas pessoas são extremamente humildes, vencedoras. Pesquisa americana, de uma universidade que eu não vou me lembrar aqui. Eu estou errado. Eu comentei com um jovem amigo meu, e ele já usou perto de mim umas 3 vezes. Eu achei muito interessante, porque ele absorveu a ideia. O rapaz jovem. O homem sofre sempre as consequências de suas falhas, faltas. Jesus, quando comenta, eles não sabem o que fazem, Jesus não está julgando. Lá durante a crucificação, os romanos que estavam ali naquele cerimonial de crucificação. Não. Ele está comentando que eles não sabem o que fazem, porque eles vão ter que pagar aquilo. Eles vão sofrer aquilo. E que não foi fácil, hein? A violência, né? Eu estou aqui interpretando, eles não sabem o que fazem, são crianças espirituais, estão brincando com as leis de Deus. Ingenuidade. Aqui é uma visão minha, não é? Com o maior respeito. A duração da expiação está, portanto, diretamente ligada, subordinada ao arrependimento do causador. O sofrimento é inerente à imperfeição que eu tenho. Se eu estou sofrendo agora é porque eu tenho uma imperfeição. Eu queria que a vida fosse diferente. Eu queria uma conversa, estamos no século XXI, com todas essas informações. Enxergue a realidade, olhe a realidade com firmeza. Não brinca nessa área. Está aí uma oportunidade. Se você está sofrendo, tem sim a ver com você plenamente. Deus é justo. Olha, dá uma olhada para esse universo. Você acha que é por acaso? Não! Aquele que tem muitas imperfeições, consequentemente, sofre muito mais do que aquele que tem poucas. A gente assiste aí casos que mexem com o nosso sentimento, né? No Oriente Médio, na África, os indígenas aqui no Amazonas, Yanomamis, que eu vi umas fotos de crianças indígenas desnutridas, não sei de que época que é, mas, meu Deus do céu, que absurdo. Né? E as ONGs europeias, por que não auxiliam? Eu não entendo, mas eu não vou entrar nessa área, mas aí você olha e fala, olha, tem a ver com o passadão desses seres humanos que estão ali. Tem a ver, está fazendo parte do problema. Não é possível, não é possível. Aí a gente ameniza um pouquinho a compaixão, fala, meu Deus, né? Que dó, né? Dá um sentimento de dó ver uma criança indígena. Estou pegando um exemplo que eu vi há 2 semanas atrás, isso está marcante, inclusive inibiram o rostinho das crianças magras, faz lembrar ali países africanos com toda essa abundância. O Brasil fornece 25% da comida do mundo todo, praticamente, né, o agro brasileiro. Bom, não é fácil a gente olhar isso, temos que orar muito. Somos o que pensamos e sentimos. E o pensamento e sentimento podem ser mudados. Portanto, o arrependimento está dependendo de nós. Ao mudar o pensamento e o sentimento, a fala muda e a ação também. Deus cria
Eu vou reforçar as circunstâncias ao nosso redor para a gente mudar para melhor sempre. Ele quer o nosso bem. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade ali da falta. Eu gosto de lembrar, Chico Xavier veio para cá com uma meta de escrever 30 livros. Adoro lembrar isso. Ele não parou. Ele ouviu o mentor dele, escreveu mais de 500 livros, segundo dados mais recentes. Então dá para imaginar. Você acha que a pena do Chico Xavier, que veio exilado de Capela, essa pena dele ia durar muito? Não, você viu que ele tinha problemas de saúde, tinha uma série de problemas que eu não vou aqui enaltecer, e receio de andar de avião, uma série de coisas. Enfim, eu não vou entrar aqui, tá? Eu não quero entrar aqui com o maior respeito. Ele veio para cá para cumprir muito mais uma missão, mas eu estou analisando. Então, devido a esse esforço dele, a pena dele foi abreviada. Foi abreviada. Por ser exilado de Capela, ele deixou um débito grande lá, mas ele certeza absoluta que ele corrigiu nesta vida aqui na pátria do Evangelho. Olha que coisa linda. Eram 30 livros, ele poderia ali já descansar, mas não, dormia poucas horas. Trabalho em benefício do outro. Ele evoluiu muito no amor, na caridade. Um grande exemplo. Portanto, é indeterminada a duração do castigo para qualquer falta. Depende de nós. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno na senda do bem. Quando eu vi lá escrito retorno, significa que nós viemos do bem. Só que nós fomos fazendo escolha, a origem nossa, ignorante, inteligente, ignorante de não conhecer, mas com o senso com a inteligência. Mas, voltando para cá, e ao seu retorno à senda do bem. Está escrito lá no Evangelho. Olha aqui. Portanto, nós viemos do bem. E o grande esforço de Deus, de Jesus, é nós voltarmos para o bem. A pena dura pouco, se de imediato é o arrependimento. O indivíduo é, assim, constantemente o juiz da sua própria sorte. Cara, eu não tenho sorte. Não, irmão, não é que você não tem sorte. Você precisa estudar as leis, tem que averiguar como você está procedendo. Eu não vou fazer isso, eu não. Sim, tem que fazer. Porque, de repente, fica aí olhando a vida dos outros e não cuida da sua, né? Tem que cuidar da sua vida, irmão. Tem que cuidar da sua vida. Está na sua mão, portanto, abreviar ou prolongar indefinidamente seu sofrimento. Tem obsessores que não cessam, eles ficam aí vários anos ali naquela, vivendo a vida dos outros, até que vem a dor. Ele se torna ovoide. Mas aí ele não tem como, ele fica ali inanimado, né? Que é a segunda morte no plano espiritual. Aí esse obsessor... Aí ele tem que passar por todo aquele sofrimento. Aí quando ele retorna, ele aprende a viver a vida dele. Olha que coisa bonita. Né? Portanto, essa dor foi provocada pelo irmão. Muitos desses irmãos assistem essas palestras e tem aqui um bocado assistindo. Vou assistir palestra espiritual? Não acredito, o meu chefe me protege. História para boi dormir, irmãos. Você que está no plano espiritual. História para boi dormir. Pode ver que de vez em quando some aí um chefe, né? Geralmente chamado aí de Supremo, Everaldo, tem uns termos aí que eles usam, enfim. Irmão, aproveita o nosso estudo aqui, você está bem amparado aqui, coragem de pensar em Jesus, basta um segundo, pum, você é atraído e é encaminhado para as colônias do bem, do amor, da caridade. Portanto, tudo depende da sua vontade, da sua força e da sua coragem. Depende, portanto, aí de caminhar para o bem. Exige coragem. Você pode achar que não. Sair de uma escravidão do mal exige coragem. Ou não é fácil, não. Eles ficam ali grudados. Portanto, a lei de Deus é imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Ok? Vê que você está se esforçando. Tem até uma fala do Chico, que chegam para cobrar ali, trazer uma dor em face
de uma lei da ação e reação, mas vê que você está se esforçando, a misericórdia divina fala, pode tirar essa dor desse menino, desse rapaz. Portanto, o caminho é o bem. O tempo está passando. Eu não senti essa semana passar. E eu fico pensando, será que eu estou desperdiçando vida? A vida? O tempo é a substância da vida. E aí, infelizmente, a maior parte das vezes falta a tal da vontade. Quando eu falo vontade, é aquela, eu não sei, não esquece. Vontade é vontade, é determinação, firmeza, força e coragem. E Deus nos deu tudo isso, está dentro de nós. Tem que usar. Tem que usar. Nós somos filhos de Deus, nós temos aí vontade, temos 24 forças que a psicologia mapeou. Eu trabalho com essas forças, enfim, um negócio muito interessante. E a coragem. Coragem, irmão. Vai para cima. Fica claro que através das preces, os espíritos elevados, eles nos inspiram, inclusive trouxeram vários irmãos aqui, eu estou sentindo. Eles, os espíritos elevados, nos inspira a vontade, nos ampara e nos animam. Bem como nos enviam conselhos, e com isso, esses espíritos elevados ficam felizes, porque eles estão praticando o amor e a caridade. E aí eu pergunto, quantas vezes nós somos beneficiados e nem ficamos sabendo? Beneficiados com ideias, com sugestões dos espíritos elevados. Devemos agradecer. E muita gente está sabendo, acho que a ideia foi minha. Eu tive uma ideia, fui inspirado, irmão, agradece. Isso também é válido quando nós oramos para interceder junto à dor do outro. Quando a gente ora para o outro. A prece de Cálice é uma prece cheíssima de intercessão. Porque você está orando para os outros. É uma prece linda. Você vê, nós temos uma prece de Cáritas para orar para os outros. E temos o Pai Nosso, que a gente faz 7 pedidos no Pai Nosso para nós. O intercessor é aquele que faz aquela ligação entre a misericórdia de Deus e a necessidade humana. Ou seja, é alguém sensível à dor do outro. Sente compaixão, pratica empatia, chora junto com o outro, se coloca no lugar do outro e, portanto, é uma pessoa muito mais voltada ao outro. Lembra do Dom Bosco, da igreja? Ele dizia, em outras palavras, nós nascemos para os outros. Uma linguagem aqui de quem deve estar na prova e expiação, porque o Dom Bosco devia saber que todos nós somos devedores. Então, irmão, você veio aqui para nascer para os outros, porque aí você vai saldar os seus débitos. Os intercessores foram homens e mulheres que se colocaram diante de Deus em favor dos necessitados, como fez inclusive Jesus. Assim, se pedimos oração ou se orarmos pelo outro, já estaremos vivendo a intercessão. Vamos trazer um exemplo. Eu, por exemplo, hoje nós sabemos, com esses estudos maravilhosos que Allan Kardec propiciou, que a gente consegue aliviar a dor de um espírito atormentado, em sofrimento. Mesmo aí no plano espiritual, um espírito pode orar por um outro, vê lá um atormentado, ora por ele. Inclusive numa pessoa com tendências de suicídio. Está no plano espiritual, está aqui, ora. Você percebe que a pessoa está ali em depressão, existe risco, ora. A oração é uma energia mental maravilhosa, equivale a um passe, à distância. Se você acredita no passe magnético, acredita que a oração alivia a dor do outro. E os espíritos elevados fazem isso. A prece, portanto, é um passe à distância. Eu estou reforçando. É uma influência positiva. Você fazendo isso, você abrevia a sua dor. Você aqui. Olha, que possibilidade. Imagina, olha as possibilidades que Deus, Jesus, nos mostra. E Allan Kardec reforça isso. É o caminho, a verdade e a vida. Os espíritos elevados estão fazendo isso nesse momento aqui conosco, nos inspirando, fazendo a gente estudar. Qual a diferença entre orar e interceder? A oração é uma comunicação direta com Deus, pode ser feita individualmente ou em grupo, e tem o propósito de se aproximar da egrégora do Pai, de Jesus. Já a intercessão é bem específico, onde se pede para Deus, para Jesus, interferir uma situação por alguém, por um filho, por um parente.
assumindo a responsabilidade, trazer essa vontade de Deus para resolver o problema. Portanto, está aí uma possibilidade enorme da gente melhorar a nossa caderneta de poupança divina. Eu acredito que todos que estão aqui estão querendo melhorar. O intercessor tem humildade, mas com ousadia ele luta, ok? Não é fácil. Porque muitas vezes ele enfrenta os obsessores da pessoa que está sofrendo. Ele luta em favor do seu semelhante. E aí fica uma perguntinha. Quem foi o primeiro intercessor na Bíblia? Abraão. Olha aqui, ele foi o primeiro intercessor. Segundo está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus está sempre intercedendo por nós junto do Pai. Acho que não preciso detalhar isso, né? Na sua última noite com os discípulos, ele fez uma oração de intercessão. Só dá uma olhadinha nos estudos bíblicos. E aí, eu vou deixar uma pergunta. Quem daí tem uma relação das suas imperfeições? Escrito. Pega uma caneta, pode levar meses, mas deixa um papelzinho ali em cima de uma cômoda. Olha que você lembra, um filho fala, olha pai, você está vacilando nisso. Opa, escreve as imperfeições. Nós espíritas, em estudar muita teoria, a gente fica se achando, eu acho que eu estou no estágio legal. Não pensa assim não, irmão. Vasculha, procura fazer pesquisa, principalmente conviver com pessoas difíceis. A gente vai descobrir tantos defeitos, os nossos olhinhos não enxergam. Portanto, eu vou repetir, para sair do sofrimento, segundo Kardec, está nesse texto, são necessários vontade, força e coragem. Olha, portanto, a sua prece é para dar vontade, força e coragem, tudo bem? Você não vai tirar o problema da pessoa. Quando você interceder, você não vai, muito pelo contrário, aquela dor é necessária para a evolução da pessoa. Está no projeto de Deus. Ao orar, você está mandando estímulos de vontade, de força e de coragem para aquele irmão. É o que os espíritos elevados fazem. Senão, tiraria o nosso livre-arbítrio. E aí eu vou deixar algumas perguntas, porque eu tenho mais 5 minutos pela tolerância. Olha, visando melhorias em nossas vidas. Experimente deixar de ser apegado. Faça uma perguntinha. O que acontece se eu desapegar? Apegar de coisas materiais, de pessoas e tudo, porque tudo aqui é transitório, nós estamos de passagem. Lembra, o apego gera medo, por sua vez, gera estresse. Então, quando você desapega, o medo desaparece, o estresse desaparece. O tipo de apego que uma pessoa desenvolve pode ter consequências enormes nas relações interpessoais. Por exemplo, aquele apego, pessoas é chamado de apego ansioso. Pessoas que se sentem sensíveis a ameaças nas relações com as pessoas e exigem uma constante comprovação que a pessoa está ao seu lado. Tem a ver aí com ciúmes, e começa a ameaçar que vai deixar a relação. É chamado isso, segundo a psicologia, de apego ansioso. O apego inseguro é aquelas pessoas que têm dificuldades emocionais e sociais ao longo da vida. Ela é totalmente insegura. E ela se apega a isso, ela sofre com isso. Como o tempo, isso aí dá uma conversa danada. Como o apego desorganizado, ele pode apresentar comportamentos extremistas, confusos, alteram por uma ansiedade, até por evitar aquilo que ele se apega. Portanto, podemos dizer que a psicologia vem mergulhando nesse tipo de apego e traz sofrimento. Tipo, aquela ideia de dono, eu sou proprietário. Na verdade, aí dá uma conversa enorme. Eu tenho um amigo aí que tem uma fazenda, ele tem um receio danado de invasões. Eu falo, olha, desapega. Isso é passageiro, você é imortal, fica tranquilo. Eu procuro trazer uma linguagem espírita, ele olha para mim e ri, né? Mas, enfim,
o risco é grande, é uma fazenda produtiva, mas não vou entrar nesse campo. Então, olha, o apego seguro é aquelas pessoas com apego seguro que propensa a desenvolver uma autoestima saudável, são resilientes, estabelecem relações satisfatórias. Então, o ideal é ter um apego equilibrado. E é interessante fazer perguntas nesse sentido. Se eu deixasse de ser orgulhoso, eu estou comentando aqui questões de sofrimento e para reduzir as nossas penas, porque o apego e o orgulho, só estou citando aqui algumas imperfeições, mas a gente tem que relacionar todas elas. E aí outro dia eu perguntei, o que acontece se eu deixar de ser orgulhoso? Já deixei um bocadinho, eu era muito orgulhoso, e deixei um pouquinho, orgulho, egoísmo também, mas enfim. E aí, o orgulho ele tem consequências negativas demais nas relações com as pessoas. Lembra que a cura está nas relações? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, o orgulhoso não aceita erros. Isso no trabalho, aquelas pessoas perfeccionistas, nossa, é uma coisa bárbara. O cara não aceita. Ele dizia, vocês já tiveram experiência, não é possível. Elas podem ser teimosas, enfim, mesmo que isso possa prejudicá-las, elas ficam ali terceirizando o erro. Pessoas inflexíveis, pessoas orgulhosas podem ter alguns caminhos para não serem flexíveis, são inflexíveis nas suas decisões. Isso traz uma série de problemas num período de grandes e rápidas mudanças. E elas não consideram, não, eu sou determinado, e assim vai ser, e acabou, meio autoritário. E, enfim, reflitam nisso, tudo bem? E trabalhar algumas imperfeições, perguntando, se eu deixasse de ser mais egoísta, como seria a minha vida? Pergunta para as pessoas ao redor, os amigos, numa reunião, não é verdade? Portanto, relembrando que nós temos que tomar cuidado também, já estamos caminhando para o final, para reforçar, quais são as preces que não são ouvidas? Quando você fala, Senhor, por favor, não permita que a minha filha passe por isso. Ou a minha neta, esse pedido jamais será atendido. Jamais. Pois atrapalhará o projeto de Deus para com aquela criança, aquela pessoa. Porque é necessário passar por aquilo para eliminar as imperfeições. Mas a oração só para reforçar. Quando você ora para a criança, para o filho, para o neto, para um parente, para um amigo, você está fazendo o quê? Inspirando força, coragem, e que mais? Reflitam. Olha, força, coragem e que mais? Vontade, que é a gestora mental. Lembra? Nós temos lá os 4 departamentos mentais. Departamento de memória, de desejo, imaginação, inteligência e a vontade, que é a grande gerente. Então, quando eu oro por alguém, eu estou inspirando força de vontade, força parte além da vontade, força e coragem. Consequentemente, ela eleva a frequência, a pessoa, entra na egrégora de Jesus, consequentemente recebe boas inspirações, boas energias, reforça as suas células. E lembra que Jesus falou, a tua fé curou. O que ele quis dizer atrás disso? A tua vontade, força e coragem te curou, que redundou em fé. Porque para ter fé exige tudo isso. Vontade, força e coragem. Em resumo, o castigo não é de Deus. O castigo é você que provoca em si e a durabilidade depende exclusivamente de você. Pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Quando fala agir no bem, a gente pensa em caridade. Uma caridade por dia, meu Deus do céu. No final de 10 anos, 3.650 caridades. Em 20 anos. Já pensou? 6.000, dá para imaginar? Dá para imaginar 3.650 em 10 e em 20 anos, o dobro. Tudo bem, olha, 7.300 e alguns quebrados.
Não tem quem segura você, você vai direto para o céu, irmão. Ah, mas eu tenho outras prioridades. Sabe como que é, né? Ô, cara, meu pai era assim, meu avô era assim. É um sonho que eu tenho desde criança. Eu tenho que realizar esse sonho. Mas esse sonho vai ajudar a comunidade, as pessoas, conforme Jesus sugeriu. Não, mas quando eu me aposentar, aí eu. Irmão, irmão, dá tempo ainda. Eu desejo a todos, não poderia ser diferente, muita força de vontade, muita força e muita coragem para nós eliminarmos as imperfeições e sofrer menos. E poder estar ali cada vez mais próximo de Jesus. Eu desejo a todos, portanto, essas 3 palavrinhas maravilhosas que esse texto maravilhoso mesmo, esse texto profundo, esse texto belo contribuiu. Teoricamente, agora vai depender de nós realizarmos aí, a partir de hoje, hoje é o primeiro dia dos restos das nossas vidas. Olha que maravilha, só temos que agradecer. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Trouxe aí grandes esclarecimentos para nós sobre a forma da gente fazer as nossas preces, primeiramente nos autoconhecer, né? Saber das nossas possibilidades, saber que todos nós somos capazes de conquistar um degrau num lugar maior, né? E estar sempre mais próximo de Jesus. E em complemento a, a esse estudo de hoje, eu quero fazer uma oração que eu peguei ela numa pesquisa que fiz. Ela se chama assim, ó, Oração a Deus Pai. Ela tem tudo a ver com tudo que nós estudamos hoje. Então, ela nos diz assim, ó, querido Pai Celestial, coloquei uma vida inteira de egoísmo à frente de sua vontade e desejo abandonar o meu pecado. Peço o seu perdão. Agora te dou minha existência, minhas esperanças, meus sonhos e minhas ambições. Por favor, seja meu Senhor, para que eu possa me submeter aos seus desejos antes dos meus. Permita que sua vontade se torne minha motivação para o resto de minha vida. Que assim seja. Então, esta é a oração que eu, numa pesquisa, achei, né, na internet, e acho ela maravilhosa. É você abrindo o seu coração para Jesus, pedindo a Ele que te entenda, que você tem erros, mas que você quer mudar, que você quer melhorar. Como o Davidson bem colocou e explicou tudo direitinho, né? Está na nossa vontade em nos melhorarmos e nos conquistarmos o cantinho, o lugar mais próximo de Jesus. Que Ele nos abençoe, né? Vamos então agora, em dando continuidade, às nossas vibrações de amor e carinho a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades. Estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, o grupo de estudos, que precisam da compaixão de Jesus, do amor e da luz para que sejam fortalecidos. E também presentes no nosso encontro, neste momento. Tenho certeza que nós sempre estamos precisando de Jesus ao nosso lado. Carinho, da luz que Ele pode nos fortalecer, né? Então vamos agradecer a Ele por esta grande oportunidade que nos proporcionou nesta noite, nos trazendo conforto, a paz, a luz, a energia, para que sejamos fortes, para que superemos as nossas dificuldades, que nós possamos lutar para conquistar esse cantinho reservado a nós todos,
junto do nosso querido Pai e do nosso querido Mestre Jesus. E que assim seja. Então, em agradecimento, esta noite maravilhosa que tivemos, a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Deolindo, que está junto de nós neste momento, nos trazendo luz e conforto, nos fortalecendo, né? E todos possam estar dentro do caminho da felicidade junto de Jesus. Que esta luz nos ilumine para toda a semana. E assim, fechamos o nosso estudo de hoje com a prece de Cáritas. Eu pediria a Dona Isolda que fizesse para nós, Dona Isolda. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Jesus e nosso querido Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos traga o conforto a todas as nossas necessidades. Que assim seja.